Pessoal, agora vamos ver como que a gente faz para encontrar frações equivalentes. Por exemplo, se eu colocar aqui uma fração 2/5. Para encontrar uma fração equivalente a 2/5, é só você multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Por exemplo, eu vou multiplicar por 3. Então, ao multiplicar por 3, em cima e embaixo, eu vou encontrar 2 vezes 3, que dá 6, 5 vezes 3, que dá 15. Então, esta fração 6/15 é equivalente a 2/5. Se eu quisesse multiplicar por outro número, eu também ia encontrar a fração equivalente, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar 2/5 e resolver multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, eu vou encontrar a fração 10/25, que também é fração equivalente. Então, a gente pode encontrar frações equivalentes multiplicando em cima e embaixo por um mesmo número, ou também a gente pode encontrar frações equivalentes dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. Por exemplo, se eu tiver a fração 14/20, eu posso encontrar uma fração equivalente dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. Só que daí, né, tem que dividir por um mesmo número. Então, eu tenho que perguntar, 14 e 20 são divisíveis por quem? Por 2. Então, você divide tudo por 2, 14 dividido por 2 dá 7, 20 dividido por 2 dá 10. Esta fração aqui, que não tem mais divisores comuns, tá? Ela é chamada de fração irredutível. Então, a fração irredutível é aquela fração que não dá mais para reduzir. E ela é, então, irredutível, ok? Por exemplo, se eu tiver a fração aqui, 200/500. Olha, quando uma fração termina com 2 zeros, tá? A maneira mais rápida de simplificar é dividir pelo maior número possível. O maior número possível aqui é o 100. Então, eu vou dividir tudo por 100. 200 dividido por 100 dá 2 e 500 dividido por 100 dá 5. E aí, pessoal, vocês viram o que aconteceu? Os 2 zeros sumiram, ficamos então só com os 2 e os 5. Portanto, eu posso falar para vocês que é mais rápido, todas as vezes que você encontrar uma fração que termina com zeros em cima e embaixo, a maneira mais rápida de você simplificar é cortar os zeros em quantidades iguais. Então, eu vou cortar um zero de cima, um zero de baixo. Dá para cortar mais um zero de cima, um zero de baixo. Então, eu encontrei a fração 8/10, que também dá para simplificar mais um pouquinho. Vou dividir tudo por 2 e vou encontrar 4/5, ok? Então, a gente pode, quando encontrar uma fração que termina com zero em cima e zero embaixo, a gente pode cortar os zeros. Cortar os zeros aqui, se eu cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, significa que eu estou dividindo por 100. Se eu cortar apenas um zero, significa que eu vou dividir por 10. E aí, tem um exercício muito legal, que é assim, por exemplo, 2/5 igual a x sobre 15. Então, eu coloquei um sinal de igual, significa que esta fração 2/5 é equivalente a x sobre 15. E aí, o que eu preciso fazer? Descobrir o x para que realmente as duas frações sejam equivalentes. Para isso, eu preciso descobrir por quanto eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Então, esse 5 para virar 15, significa que eu tive que multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3 embaixo, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por 3 em cima. E aí, fazendo esta conta, eu encontro que 6/15, eu encontro que 2/5 é igual a 6/15, certo? Portanto,
Qual é o valor do x? É 6, é esse aqui. Esse é um exercício muito legal, tá bom?